Galera da terceira série, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão cumprindo direitinho a questão da quarentena, do isolamento social? Espero que sim, ó. Lembrem-se, se cuidem de sua família, ó. Hashtag fique em casa. Bora dar uma surra nesse coronavírus, nessa Covid-19, tá bom? Ontem vocês tiveram aula comigo de filosofia, agora vamos ter aula de história. E vamos estar dando continuidade ao assunto de Antiguidade Oriental. Vamos falar sobre Egito Antigo, tá certo? Preste atenção, que esse assunto é assunto revisional, foi assunto que vocês viram na primeira série do ensino médio. Passa aí, filho. Nós vamos começar o assunto falando de uma frase do pai da história, o historiador grego Heródoto, que dizia que o Egito é a dádiva do Nilo. Isso porque o rio Nilo é o principal rio, na verdade é o maior rio do continente africano, e é um rio que ele nasce no meio do continente da África e deságua, ele vai subindo até a região do mar Mediterrâneo. Nós já vimos nos nossos últimos encontros, nós falamos a respeito das chamadas sociedades hidráulicas. A sociedade hidráulica ela tem como característica o fato de que toda a estrutura econômica e política e social do país gira em torno dos grandes rios. Bora recapitular um pouquinho o que nós estudamos quando vimos a questão do final do período neolítico e idade dos metais. Vimos que houve a última glaciação, que foi o avanço do gelo que da região de altas latitudes para regiões de latitudes médias, ou seja, indo para a região do Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Nesse período houve uma forte migração humana, que passou a ocupar, saindo do continente africano, e aí foi ocupando diversos pontos do continente asiático, chegando também ao continente europeu. Foi nesse período em que o homem ele atravessou o Estreito de Bering, que havia virado uma ponte natural ligando a Ásia à América. E aí houve a ocupação do continente americano pela chamada teoria de Bering. Vamos lá, continuando. Depois do processo da última era glacial, quando houve o recuo do gelo de volta à sua posição inicial, de volta às chamadas altas latitudes, o gelo ele foi escavando o terreno, formando grandes sulcos, grandes buracos na terra. E aí que permitiu a formação de vales fluviais, os rios puderam correr. Com isso, diversos grupamentos humanos passaram a se fixar às margens destes rios. Foi o que aconteceu no rio Ganges, ali na Índia, no rio Amarelo e no rio Azul, na China, no rio Jordão, ali na região da Palestina, na região da Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, e na região norte do continente africano, próximo à península do Sinai, tivemos o surgimento do rio Nilo. E aí se formaram as primeiras comunidades às margens do rio Nilo. O rio Nilo, como qualquer outro rio, ele tem aquele movimento de cheia e o movimento de vazante. Nesse processo de vazante, no processo em que o rio ele retorna ao seu leito normal após a cheia, ele deixa uma camada bastante fértil, o rio Nilo, ele deixa uma camada fértil, uma camada de humus, que é própria para a prática da agricultura. E isso favoreceu esses primeiros grupamentos humanos que foram instalados à margem do Nilo. Você pode ver também que o rio Nilo, passa aí a mapa rapidinho. O rio Nilo, ele atravessa uma região desértica, que é a região do deserto do Saara, que é o maior deserto do planeta Terra, que pega toda a parte norte do continente africano. Então, no caso, existem pouquíssimos rios perenes, ou seja, rios que mantêm água ao longo de todo o período do ano. Um desses rios perenes é justamente o rio Nilo. E então, no caso, nós temos uma camada fértil ao longo desse rio Nilo, ao longo de todo o rio, que propiciou, que possibilitou a formação de diversos grupamentos humanos. Tá certo?
Esses grupamentos humanos que foram surgindo eram chamados de nomos. N-O-M-O-S. N de nada, O de ovo, M de Márcio, O de ovo e S de sábio. Tá certo? Esses nomos eles foram se estabelecendo ao longo da margem do rio Nilo, que nasce, tá vendo aqui, na região da Núbia, na região do chamado Império Kush, e aí ele vai subindo para desaguar no mar Mediterrâneo, formando essa região de delta. Os nomos, eles foram sendo organizados, cada nomo, pode ver a lâmina, cada nomo, pode passar, cada nomo ele era governado por um nomarca, que era o chefe desse clã, e esse chefe de clã ele tinha o poder de vida e morte sobre os integrantes da sua comunidade. E esses nomarcas eles exerciam o poder político, exerciam o poder militar e exerciam também o poder cerimonial. Segue. Os nomos então eles foram aos poucos se unindo para poder justamente fazer a exploração do Rio Nilo, até porque essas comunidades eles precisavam fazer o controle do processo de cheia e vazante do Nilo, construindo canais de irrigação para as plantações e construindo diques para evitar que as áreas onde haviam sido feitas plantações pudessem ser inundadas. Mas para que isso pudesse acontecer, se fez necessária a figura do Estado, que nós também vimos algumas semanas atrás. A figura do Estado, que é a organização política de um povo, o Estado ele passa a gerenciar todo este processo de mão de obra para a construção dessas grandes obras públicas. Tá certo? Que no caso elas são financiadas pelos impostos que são cobrados da população. Esses nomos eles se juntam e formam duas grandes unidades políticas, que é o Alto Egito, cuja capital era a cidade de Tebas, e o Baixo Egito, cuja capital era a cidade de Mênfis. Pedro, volta 2 lâminas. 3 lâminas, mais uma. Pedro está me ajudando aqui, está sendo meu operador de datashow, de slides. Preste atenção. Geralmente quando a gente pensa em alto e baixo, o que vem na nossa cabeça é que alto fica em cima e baixo fica, obviamente, embaixo. Só que, quando você se refere à questão de rios, vocês viram isso com a tia Karine, a gente denomina de alto curso a parte do rio próxima à nascente e o baixo curso a parte do rio próxima à foz, ou seja, do encontro do rio com outro rio, ou, que geralmente acontece, o encontro do rio com o mar. Então, como o rio Nilo ele nasce no meio do continente africano, essa parte daqui que eu estou mostrando para vocês é a região do Alto Egito. Enquanto a região próxima à foz do Nilo, do delta do Nilo, quando ele se encontra com o mar Mediterrâneo, era o Baixo Egito. Então a cidade de Tebas era a capital do Alto Egito, enquanto a cidade de Mênfis era a capital do Baixo Egito. No ano de 3200, pode avançar, Pedro. Isso. No ano de 3200 a.C., Menes, rei do Alto Egito, ele unifica os dois reinos e aí forma o Egito, transformando-se no primeiro faraó. E aí começa a história política do Egito Antigo, propriamente dito, que é dividida nas seguintes fases: Antigo Império, primeiro período intermediário, médio império, segundo período intermediário, novo império e renascimento saída. Vamos lá para o Antigo Império? O Antigo Império foi de 3200 a.C. até 2300 AC. Quais são os pontos que chamam a atenção do chamado período do Antigo Império? Nessa época, o Egito ele se isolou dos outros países do Oriente Médio, dos outros países do Oriente Próximo. Isso porque a sociedade egípcia ela se considerava, de uma certa forma, autossuficiente. Uma outra coisa que chama a nossa atenção é a divinização do faraó.
O faraó, ele era considerado Deus em forma humana. Prestem atenção, meninos, eu vou repetir. O faraó era considerado Deus em forma humana. Essa divinização da figura do principal líder político do país é uma característica dos povos da Antiguidade Oriental. Você vai observar isso também entre os povos da Mesopotâmia, assírios, acádios, hititas, sumérios, babilônios e neobabilônios. Você vai observar também isso no Império Persa, a ideia da figura do rei como se fosse uma espécie de Deus. Você só vai ver uma diferença entre os hebreus. Os hebreus, a figura do rei não era vista, o rei hebreu, ele não era considerado um Deus de forma humana. Mas a presença religiosa também era forte na sociedade hebraica. Porque o rei hebreu, ele era escolhido por Javé, ou Yahvé, pelo Deus dos hebreus. Tá certo? Ele era escolhido, ele era ungido rei pelo Deus hebreu, que era o Deus, único Deus, o Deus monoteísta. Mas vamos lá. Além do mais, nós temos a construção das grandes pirâmides no Egito. Nessas grandes pirâmides se destacam as pirâmides dos imperadores, dos faraós Quéopes, Quéfren e Miquerinos. São as pirâmides de Gizé, que são as únicas construções das 7 maravilhas do mundo antigo que existem até hoje. As outras maravilhas, como por exemplo o Palácio de Rhodes, o Templo de Artemis, entre outros, o Jardim Suspenso na Babilônia, esses monumentos, essas obras arquitetônicas, elas se perderam com o tempo. Foram destruídas ou por causa de desastres naturais ou por causa de conflitos bélicos. E as pirâmides, na verdade, eram grandes túmulos. Eram grandes túmulos que foram construídos para perpetuar a memória do faraó. Agora, uma coisa que você vai ver a partir do Antigo Império e que vocês vão perceber que vai se repetir nos processos seguintes. Sempre quando os nomos entravam em guerra, quando os nomos eles passavam a brigar entre si para poder ter o controle político do Egito, o poder do faraó se enfraquecia. Vou repetir. O conflito entre os nomos enfraquecia o poder do faraó, o que propiciava a invasão estrangeira. Ou seja, outros povos aproveitavam a situação de confusão, de anarquia dentro do território egípcio para poder invadir o país e assumir o poder. E foi o que aconteceu. Os núbios, que é um povo que vivia ali no meio, na região central do continente africano, eles invadiram o Egito, matando o faraó e pondo ponto final no chamado período do Antigo Império, dando início ao primeiro período intermediário, que nós não vamos nos ater com relação a isso, porque não é muito cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Próxima lâmpada. Logo depois do período núbio, houve a expulsão dos núbios, não é Ixos não, aqui foi erro. Houve a expulsão dos núbios e o Egito, o faraó, passa a ter de novo controle do território egípcio e nós temos o início do chamado Médio Império, que vai do ano 2000 a.C. até o ano 2300, na verdade, do ano 2300 ao ano 2000 AC. Houve uma falha também ali na digitação. O Egito, nesse período, ele se expande militarmente, ocupando a região da Núbia e ocupando a região da Península do Sinai. Lembrando que a Península do Sinai já é continente asiático. E aí, de novo, tivemos um conflito entre os nomos que leva ao enfraquecimento do faraó, favorecendo a invasão dos Ixos. Quando os Ixos eles invadem o Egito, eles surpreendem os egípcios, porque os Ixos eles conheciam, além da metalurgia, do uso do ferro, eles dominavam o uso do cavalo. Os egípcios, até então, eles não usavam o cavalo e nem trabalhavam com o elemento do ferro. Eles passaram a ter contato com isso com os Ixos.
Com a invasão Hicsa entra o que nós chamamos de segundo período, pode passar, segundo período intermediário. Os Hicsos, eles passam a se instalar, sobretudo, na região do antigo Baixo Egito, ali a região do delta do Nilo. E eles trazem inovações em termos de tecnologia agrícola, que faz com que a produção agrícola do Egito possa crescer a níveis exponenciais. Foi também neste período que os hebreus, fugindo da fome e da seca na região de Canaã, eles passaram a viver no Egito, graças ao fato de que um dos hebreus, chamado José, que era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, José havia sido nomeado vizir do Egito, ou seja, a segunda maior autoridade do Egito. Nós vamos encontrar a história de José na narrativa bíblica, no livro de Gênesis, tá certo? Lembrando que não nos interessa na história o pano de fundo religioso, não nos interessa a questão religiosa, nos interessa agora a questão dos fatos históricos. Então José, ele é nomeado vizir, a Bíblia diz que ele foi nomeado governador do Egito justamente durante o segundo período intermediário, durante o domínio Hicso. Só que os Hicsos foram expulsos, porque os nomes se juntaram, fortaleceram a figura do faraó, e no caso houve a expulsão dos Hicsos, dando início ao chamado Novo Império. O Novo Império foi de 1580 a 1200 a.C. Neste período, terceira série, o Egito ele se torna um império militarista. É o período de maior expansão territorial do Egito. Eles ocupam não somente boa parte do território africano, mas eles se expandem e ocupam toda a península do Sinai e ocupam a região de Canaã. Então eles passam a ocupar a região do Vale do Jordão, do Rio Jordão. Os hebreus, neste período, eles são escravizados, e eles foram escravizados porque eles vieram durante a dominação do povo Hicso, e eles eram vistos também como invasores, como um grupo que havia colaborado com os Hicsos, foram escravizados, ficaram durante o período de 420 anos sob o domínio escravo no Egito, e eles foram libertados pela figura de Moshe, ou Moisés. Tá certo? Moisés ele liberta o povo de Israel, liberta os hebreus do cativeiro egípcio e promove o que nós chamamos de êxodo, que é a palavra hebraica para saída. Então eles saem do Egito e passam a fazer a sua peregrinação em direção a Canaã, uma peregrinação que dura 40 anos. Isso durante o reinado de Ramsés II. A história dos hebreus, a parte do Êxodo, vocês podem encontrar na Bíblia, no livro de Êxodo, os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que vão falar a respeito disso. E sobre os hebreus, mais especificamente, nós estaremos falando daqui a algumas aulas. Temos a figura do imperador Amenófis IV, e Amenófis IV ele introduz o culto a Atom. O Egito ele era um país politeísta, eles adoravam vários deuses, só que Amenófis IV ele passa a ter uma briga, um conflito contra os escribas e a elite religiosa do Egito. Ele era considerado um cara que era fanático religioso e ele passa a exigir, a ter o controle da religião do Egito. E com isso ele determina que os egípcios adorem apenas um único Deus, o Deus Atom. E ele muda o nome dele de Amenófis IV para Akhenaton, que significa filho do Deus Atom. Foi o único momento monoteísta da história do Egito. Akhenaton, ou Amenófis IV, morre. Quem assume é o filho dele, Tutankhamon, ou Tutankhamon, que todo mundo sabe, conhece aquela múmia de Tutankhamon, que foi o faraó que morreu muito jovem, morreu com menos de 20 anos de idade. Pode avançar, Pedro.
e Tutankhamon, ele reintroduz o politeísmo no Egito. E aí volta aquela cena. A luta entre os gnomos enfraquece o faraó, que favorece a invasão daquele povo gente fina, povo tranquilo, povo que gosto muito e que vocês também vão gostar, que são os assírios, no ano de 671 a.C. Os assírios vai ser o povo que nós vamos estudar na próxima aula. Os assírios, eles são expulsos do Egito e começa o chamado Renascimento Saíta, que foi um breve período de dependência, que foi de 653 a 525 AC. Houve uma tentativa de se construir um canal que ligaria o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, pelo faraó Neco. Ele tenta construir o canal. Hoje existe um canal que liga esses dois mares, o Mediterrâneo e o Vermelho, que é o canal de Suez. Mas no Renascimento Saíta houve uma tentativa de se construir um canal, só que uma tempestade de areia pôs tudo a perder. E os persas, em 525 a.C., invadem o Egito e o Egito perde completamente a sua independência. O Egito agora, depois de dominado pelos persas, vira Casa da Mãe Joana, tá certo? Ou Casa da Luz Vermelha. Porque saem os persas e entra os macedônios. Logo depois, os macedônios são expulsos e quem é que entra? Os romanos. Aí depois dos romanos, aí vem os árabes. E aí depois dos árabes, vem os ingleses. E o Egito só readquire a sua independência política, sabe quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, século XX. Só depois de 1945, da era cristã, é que o Egito ele readquire a sua independência política. Certo? Agora é com vocês, meninos. Última lâmina. Ah, não. Antes de falar sobre isso, desculpa. Vamos lá. Parte de economia no Egito Antigo. A atividade econômica do Egito predominantemente era agricultura, por causa do uso do rio Nilo. Nós temos pesca, caça, criação de animais, artesanato em ouro, cobre, couro e madeira. Em termos de... Pode passar. Em termos religiosos, eles adoravam vários deuses, eles eram politeístas, eles acreditavam na imortalidade da alma. Então os egípcios, desde o faraó, a pessoa mais pobre do Egito, eles acreditavam que a morte não era o fim, era apenas uma vírgula. Tanto é que eles desenvolveram técnicas para a preservação do corpo, que nós chamamos de processo de mumificação. Todos os, por orientação religiosa, todos os egípcios, eles disponibilizavam seus corpos para serem mumificados. Agora, claro, prevalecia a diferença econômica. O processo de mumificação mais completo eram de pessoas extremamente ricas e o faraó. Já as pessoas mais pobres, o processo de mumificação ele era feito de uma forma muito mais rudimentar e o corpo das pessoas pobres não conseguia se preservar tanto quanto das pessoas que faziam parte da elite econômica e política do Egito. Aí nós temos a ideia do antroposomorfismo, que significa a crença na figura de deuses que tinham parte do corpo humano e parte do corpo de animal. Segue. Agora sim, agora é com vocês. Eu peço que vocês façam a leitura das páginas 228 a 231 do livro Maximize. Leiam, anotem os pontos que mais chamou a atenção de vocês. E eu convido vocês a assistirem o vídeo O Mistério do Antigo Egito, do canal Nostalgia no YouTube. O link também estará na parte do material complementar no portal Plural, no portal onde vocês estão assistindo a aula de hoje. Tá certo? É muito massa, é legal pra caramba, tem muitas curiosidades a respeito do Egito, várias informações, algumas confirmando aquilo que eu falei para vocês durante a aula de hoje, muita novidade, com uma linguagem assim bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então acessem o canal do YouTube, o canal Nostalgia, que fala justamente sobre os mistérios do Egito Antigo. Tecerão,
muito obrigado mesmo pela companhia de vocês, tá certo? E bons estudos e até a próxima. Grande abraço.